Marcos 16, nós vamos começar a ler do versículo 14 até o versículo 18. Antes, porém, quero perguntar aqui nessa noite se tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Faz assim, com a sua mão. Amém. Tem uma família ali, a família bonita ali. Mais alguém? Vou pedir para ficar de pé só um instantezinho. Os irmãos vão estar trazendo uma lembrancinha para vocês aí. Só um minutinho, vou incomodar vocês. Aqui do lado de cá também. Já está chegando aí, viu, irmãos? Queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Aleluias. Amém? Marcos 16, versículo 14 até o 18, diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém, aquele que não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz a Ti em oração. Queremos pedir que o Senhor, ó Deus, ministre em nossos corações a Tua palavra. Senhor, ela mesmo declara que ela é Espírito e vida. Ó Deus, está registrado aqui, ó Pai, que a Tua palavra, ela é Espírito e vida. Ó Deus, ela é aquela que sonda os nossos corações, é aquela que fala segundo a nossa necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Que o Senhor venha ministrar em nossos corações de uma forma poderosa, ó Deus, e que nós sejamos edificados e ao sairmos daqui, possamos sair, Deus, renovados, revestidos, revigorados, ó Deus, pela Tua graça e pelo Teu poder. É o que nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Versículo 14. A palavra diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre a igreja vencedora, a igreja vitoriosa. O que é uma igreja vencedora? Talvez, na concepção de muitas pessoas, uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, é uma igreja que tem muita gente, é uma igreja que tem um templo aconchegante, uma igreja onde você chega e você encontra muitos carros no estacionamento. Mas se nós formos olhar, igreja vencedora não é isso. Porque se nós formos parar para pensar, um dia tudo isso vai acabar. Os carros do estacionamento, o templo, pode até não acabar, mas vai ficar vazio um dia. Quantos creem nisso? Amém? Se você ficar por aqui, cuida dele. Porque um dia, Jesus virá para levar uma igreja
lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aí, quem é que vai frequentar o culto? Né? Até porque o culto já não vai ser mais o mesmo. Porque o Espírito Santo vai subir. Ele vai subir com a igreja. Já pensou um culto na grande tribulação? Porque muita gente vai ficar, irmãos. Muita gente vai ficar. Olha para a pessoa que está do seu lado, só olha. Não precisa dizer nada. Ou melhor, fala para ele, te cuida, irmão. É. Então, Jesus volta, leva aqueles que estiverem preparados, e os que não estiverem, vão ficar. E aí, o Espírito Santo vai embora, eu creio assim. E aí eles vão ter que lutar com as suas próprias forças, mediante aquilo que eles aprenderam. Olha, bem que disseram. A gente estava vindo para o culto e eu acho que a Sueli deve ter pensado, hoje o Corifeu está muito saudosista. E eu estava ouvindo assim uns hinos bem antigos, dentre eles um que é muito antigo, que até nós dois já cantamos ele, mas não vou falar para vocês não, porque vocês não conhecem mesmo, isso aí é só da tempo do pastor Charles, da pastora Cássia, não tem, né, pastor Denildes, que falava assim, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Ah, do seu tempo também, né? Se entregou. Então, vai acontecer, irmãos. E aí, quando acontecer, vai haver aqueles que vão chegar e perguntar, cadê aquele povo? E alguém vai dizer, aquele povo desapareceu. Aquele povo foi embora para Sião. Aqueles que estavam verdadeiramente selados e que estavam aguardando o dia, que estavam se consagrando, eles subiram. Então, o que é uma igreja vencedora? O que é uma igreja vitoriosa, irmãos? Na verdade, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos meditar acerca dessa situação. Será que nós somos essa igreja vencedora? Será que nós somos essa igreja vitoriosa desses últimos dias? Porque Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e ele censura-lhe a incredulidade dos discípulos. Ele chama a atenção dos seus discípulos por causa da incredulidade deles, porque eles não acreditaram nas pessoas que deram a notícia acerca da ressurreição de Jesus. Pessoas que chegaram e disseram, olha, Jesus ressuscitou, nós estivemos com Ele. Outros dizemos, olha, nós fomos lá no túmulo e o túmulo estava vazio. E eles ficaram incrédulos. E Jesus então chama a atenção, diz para eles, olha, até quando? Talvez se fosse um pastor que eu conheço, eu dizia, você não tem vergonha na cara não. O quanto que eu falei para vocês, que esse momento ia chegar, e vocês não deram crédito. Eu morri, já é passado 3 dias, e pessoas já vieram dizer para vocês que já me viram ressuscitado e vocês não acreditaram. Mas, então Jesus diz, ide agora por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Estes sinais seguirão aqueles que creem. Sabe? Aí o Senhor Jesus, Ele diz, olha, isso vai acontecer assim, assim, assim. Eu vim aqui nessa terra com um propósito. Eu não vim aqui somente para fazer me tornar alguém conhecido, não. Eu tinha um propósito. A palavra do Senhor diz que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E as pessoas, irmãos, a humanidade estava toda perdida. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, Ele não viu nenhum justo, nenhum sequer. Porque todos haviam pecado e separados estavam da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou Jesus e Jesus veio com um propósito, não só de morrer, não só de ressuscitar, mas de levantar pessoas que pudesse verdadeiramente viver aquilo que Ele ensinou e dizer sim para Ele, dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor aqui nessa terra. Ele não veio só para morrer e ressuscitar, mas Ele veio para formar uma igreja, e uma igreja vencedora. Sabe, e parece que no início a coisa começou a querer dar errado, né? Lembra de Pedro? Quando Jesus morreu, geralmente é assim, né, irmãos? Quando tem alguém do nosso lado para fazer a coisa com a gente, é sempre mais fácil. Mas quando alguém sai de cena e a responsabilidade fica agora toda sobre os nossos ombros, aí o negócio é mais difícil. E depois que Jesus morreu, Pedro chega para os discípulos e diz, olha, sabe de uma coisa? Esse negócio é muito pesado. Esse negócio é muito difícil. Quando Jesus estava aqui, Ele tinha o controle da situação. Quando Jesus estava aqui, aparecia um morto, Ele dizia, levanta, e a pessoa levantava, revivia. Quando aparecia o cego, Ele dizia, veja, e as pessoas viam. Quando tinha um paralítico, Ele dizia, levanta e anda, e as pessoas levantavam e andavam. Mas Pedro dizendo para os seus colegas, dizendo, olha, agora é complicado. Será que nós podemos fazer a mesma coisa? Sabe de uma coisa? Eu vou é pescar. Se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é pescar. Então eu vou voltar, eu vou pescar. Às vezes é mais fácil a gente arrumar uma tangente, irmãos. Um lugar, uma tangente, um caminho mais fácil. E arrumar uma desculpa para Deus, Senhor, é muito difícil. E Pedro então foi pescar, e os discípulos disseram, nós também vamos. As pessoas são muito influenciáveis. Eles foram com muita facilidade, irmãos. Decidiram ir pescar. Mas não foi esse o chamado, não era esse o propósito de Deus para a vida daqueles homens. Assim como não é esse o propósito para muitas pessoas que hoje aqui estão, muitas vezes, retardando aquilo que Deus tem procurado fazer na sua vida. Deus te chamou para algo. Quantos têm convicção de que Deus te chamou para fazer algo? Na obra. Aqueles que não levantaram a mão, eu quero dizer para você que Deus também te chamou. Se um dia você fez uma aliança com Ele, Ele também te chamou. Talvez você não descobriu ainda o seu chamado específico, mas uma coisa você pode fazer, que é o dever de todo crente, é pregar o Evangelho a toda criatura. Aonde você for, você tem que anunciar o Evangelho.
Você tem que demonstrar quem você é de fato. E é por aí que a gente vai começando a ver quem é de fato e o que é de fato uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa. Porque a igreja vencedora, a igreja vitoriosa, é justamente aquela que entendeu o propósito de Jesus. E que entendeu que Jesus, ele transferiu também para nós, não só para os discípulos, mas para cada um de nós, uma responsabilidade. A responsabilidade de pregar, a responsabilidade de orar. Você já leu direitinho esse texto que nós acabamos de ler? Lá no final, no versículo 18, fala: imporão as mãos e eles ficarão, o quê? Curados. Está dizendo para nós fazermos o quê? Impor as mãos. Não é para a gente curar, é para a gente impor as mãos. Quem cura é Ele. Mas muitas pessoas têm medo, porque eles acham que é responsabilidade nossa curar a pessoa. Não. A responsabilidade nossa é de impor as mãos, é de orar, é de profetizar a vitória, de profetizar a cura, de profetizar as bênçãos sobre a vida das pessoas. Mas por que muitas vezes nós não fazemos isso? Por que muitas vezes nós somos tímidos? É porque nós não estamos experimentando isso nem na nossa vida. Não estamos experimentando isso na nossa casa. É porque nós estamos fugindo. É porque nós estamos muito ocupados com muitas coisas. E a palavra do Senhor diz que nós temos que nos levantar. Porque uma igreja vencedora é aquela que primeiro se fortalece aos pés dele. Sabe, lá em João capítulo 20, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus chegou ali onde seus discípulos estavam, ele já havia ressuscitado, e soprou o Espírito sobre os discípulos. Eles não receberam poder, mas eles receberam o Espírito. Lucas, por 3 vezes, ele faz menção acerca de algo que a igreja perdeu. Primeiramente, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele fala para que Jesus havia dito aos discípulos permanecer, ficar na cidade até que eles fossem o quê? Revestidos de poder. Jesus disse para os discípulos: olha, ficai na cidade, ficai aqui até que vocês sejam revestidos de poder. E lá em Atos, Lucas fala por 2 vezes, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, coloca aí para mim, que esse é grande, não dá para falar tudo não. Atos, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Próximo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja, Jesus então, depois que ressuscitou, agora, mais uma vez com os discípulos ali, ele fala, ensina, explica muitas coisas do que eles deveriam fazer. E dizia para os discípulos: olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados
com o Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, irmãos, quero que vocês prestem atenção numa coisa. A igreja hoje tem confundido esse poder. Existem dois poderes. Tem aquele poder que um presidente tem, que um governador tem, um prefeito tem. Tem poder para tomar decisões, tem poder para mudar coisas. Nós vimos aí esses dias para trás essa guerra do Irã e Israel. E Estados Unidos entrou um pouquinho e demonstrou o poder, que ele tinha. Foi rapidinho a coisa, eles baixaram o facho. Esse é um tipo de poder. Só que esse é um poder que é muito pequeno, irmãos, perto desse poder que a Bíblia está falando. O poder do Espírito Santo. Mas a igreja hoje, muitos têm buscado o quê? O poder do homem, o poder humano. Homens que foram chamados um dia, que começaram bem, mas se sentiram que poderosos. E como diz o outro, não, agora não quer largar o trono. Quer passar de pai para filho, não entende que o pastorado, o chamado, ele não é algo, como que chama o sistema, não é um hierárquico que eu queria dizer. É tipo uma sucessão de pai para filho, Vamos dizer assim, mas não é isso também não. Mas vocês já entenderam. Também não. Está difícil. Então, irmãos, aí eles acham que é de pai para filho. O meu filho tem que assumir aqui. Não. Essa obra aqui, irmãos, não é do homem. Ela é de Deus. É Deus que manda. E quando a gente entende isso, a coisa flui melhor. A coisa vai caminhar melhor. E quando eu entendo que eu não preciso ter o poder, eu sou o pastor dessa igreja, vocês têm que me obedecer. Não, irmão, não é assim. Sabe? Jesus, ele não usava esse poder que o homem tem brigado por ele, tem lutado por ele. Jesus manifestava o poder do Espírito. Porque o poder do homem, ele destrói muitas vezes. Mas o poder do Espírito, ele gera vida. Era isso que os discípulos estavam com medo, e é isso que muitas vezes nós também sentimos medo. Mas, Senhor, é muito difícil. Aquele endemoniado ali, e se eu for orar por ele, e o demônio não sair? E se ele se levantar e fizer cara feia para mim? Dá no pé, irmão. Ou melhor, aí é você que vai decidir se você está cheio do Espírito, do poder, ou se você não está. Porque se você estiver cheio do poder, ele vai reconhecer que você está cheio da presença. Sabe? Da presença do Espírito. E é por isso que Jesus, ele falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra.
E então, ele disse: se vocês tiverem esse poder, vocês vão se apresentar diante das autoridades. Não se preocupe o que vocês vão dizer, porque na hora que vocês abrirem a boca, eu vou colocar a minha palavra na boca de vocês. Vocês estão entendendo, irmãos, que para nós nos tornarmos uma igreja vencedora, nós não precisamos puxar o tapete de ninguém, nós não precisamos destruir a vida de ninguém, mas a única coisa que nós precisamos é ser cheios do poder, mas do poder do Espírito Santo. Porque quando nós nos tornarmos cheios do poder do Espírito, Deus vai usar cada um, irmãos. Cada um. Um dia eu ouvi um pastor dizendo: olha, eu recebo em um dia mais convites para pregar fora do que eu poderia fazer, atender em um ano. Em um dia só ele recebia mais convite. Mais de 365 convites num dia. Se ele fosse atender um daqueles convites, um ano seria pouco. Por que que isso acontece? Porque um se dispõe a encher do poder. Porque um se dispõe a ser usado. Quando muitos estão só querendo ser abençoados. Ah, pastor, mas tem uma coisa que é difícil nesse negócio aí. O que é? Uma palavrinha chamada renúncia. Renúncia. Mas o que eu tenho que renunciar? Quanto tempo você passou na internet hoje? Quanto tempo você ficou no Instagram? Quanto tempo você ficou no YouTube? Quanto tempo você ficou na frente da televisão hoje? E quanto tempo você passou em oração hoje? Pastor, hoje é dia de ceia, não era bom o senhor pregar essas palavras não, é outra palavra. A gente precisa dar uns tapinhas de luva de pelica, né? Como é que chama? Tem? De vez em quando. Quanto tempo? Domingo passado, quanto tempo você passou na frente da televisão, antes do culto? Quanto tempo você ficou no Instagram? Quanto tempo você ficou no YouTube? E quanto tempo você passou em oração? Eu acho que a proporção é bem grande, né? E aí chega no culto, quer que o culto seja extraordinário, irmão. Quer que o culto venha arrebentar. Ainda critica que o louvor não foi bom, que a mensagem não foi boa. Sabe o que você é? Uma igreja fraca, uma igreja derrotada. Porque a igreja sou eu, é você. A igreja vencedora sou eu e você. E a igreja derrotada pode ser eu e pode ser você também. Alguns entendem e eles avançam. E aí essa questão de renúncia é muito complicado, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que postar os meus vídeos. E aí?
mas não sobra nada para Deus. Essa palavra é até ruim dizer, né? Sobra. Para Deus a gente não dá sobra, irmão. A gente não dá sobra para Deus. A gente dá o melhor para Deus. É o melhor. E tem outra coisa, se nós quisermos ser uma igreja vencedora, nós temos que entender que a nossa caminhada, a nossa jornada não vai ser só uma jornada de mar de rosas. Se nós formos lá para o capítulo 7 de Atos, lá no finalzinho, nós vamos ver quando Estevão, ele foi apedrejado, ele morreu. As roupas do Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, né? E a partir daquele momento, irmão, no versículo 1 do capítulo 8, só para me ler aqui para vocês, capítulo 8 de Atos, dizia assim: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja só, depois daquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja só, no versículo 8 do capítulo 1 diz: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora aqui, é interessante que quando Deus quer fazer a obra, irmãos, quando Deus, tem um propósito e Ele quer nos usar, Ele faz, irmãos. Por isso eu quero dar um conselho para vocês hoje: se renda logo, porque querer pegar queda de braço com Deus é besteira, viu? Se Deus tem um chamado para você, eu vou colocar peso no seu ombro hoje. Ao invés de você sair daqui aliviado, você vai sair daqui pesado. Se você entende que você tem um chamado de Deus, e você ainda não está cumprindo esse chamado, e essa palavra é profética, Deus vai levar você a cumprir o seu chamado, custe o que custar, porque vocês não entenderam aqui. Atos 1:8 diz: e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, aqui no versículo 1 do capítulo 8 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja só, o povo que estava lá em Jerusalém estava muito bom, né? Agora está bom demais, porque o Espírito Santo já tinha se derramado, lá no capítulo 2 de Atos, verso 1 a 4. Vamos ficar por aqui mesmo, está igual o Pedro, né? Vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Elias e Moisés. Então, o povo não queria ir, irmãos. E aí começou o quê? Uma perseguição. Aí a palavra de Deus diz que, exceto os apóstolos, todos tiveram que espirrar. Vamos vazar, que o negócio está ficando feio para o nosso lado aqui, ó. O trem está pegando para o nosso lado. E aí a palavra de Deus diz que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Começa a se cumprir uma palavra que Deus havia dito aos seus discípulos. Você tem palavra de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus na sua vida? Você entende acerca da sua postura ou da sua posição no reino? Sabe, o diabo, ele sempre vai procurar confundir a sua identidade, irmãos, sempre.
vai querer fazer com que você acha que é, mas que você não é, não. Ou você é, ou você deixa de é. Porque se você tem convicção do que você é, e você ainda está retardando aquilo que Deus chamou para fazer, saiba de uma coisa, vai acontecer. E nós estamos vivendo os últimos dias. E o nosso mestre Aécio ali é que o diga, né, Aécio? Irmãos, eu nunca pensei que nós íamos ver o negócio acontecendo do jeito que está acontecendo. Mas já está acontecendo. Está acontecendo. Para um pouquinho, olha os noticiários. Renúncia. Chega. Eu creio que Deus está falando para algumas pessoas aqui, chega, você já tem o suficiente. Até quando? Será que o dia que eu voltar, eu vou achar você arrancando? Não estou dizendo que você tem que parar, não, irmãos, não é isso. Mas é porque tem muitos que estão totalmente envolvidos com as coisas dessa terra e não tem sobrado nada para Deus. O que você tem dado para Deus? Não importa o que você faça, mas desde que você tenha consciência do seu chamado, você pode fazer o que você quiser, né, trabalhando, ganhando o seu sustento, mas também cumpra o seu chamado. Cumpra. Não estou dizendo que você tem que ser pastor, que você tem que ser missionário, não. Se você é homem de negócio, compartilhe da sua fé com as pessoas do seu rol de relacionamento aí. Se você é um pedreiro, você já falou de Jesus para a pessoa que trabalha com você? Talvez o seu chamado seja esse. Se você é um vendedor, você já falou de Jesus para as pessoas que estão comprando de você? Ah, mas Jesus vai demorar um pouco ainda. E se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? Você vai chegar lá, o que você terá para apresentar? Você que fica muitas vezes só querendo botar defeito nas coisas, achando que você é o tal, que você é o bom, mas não faz nada. Cuidado. Então, irmãos, precisamos do poder, mas do poder do Espírito. Precisamos renunciar. Você já parou para pensar se a gente desse 10% do tempo que a gente gasta com internet, com TV, aos pés do Senhor, lendo a Bíblia, orando? Há quanto tempo você não jejuma? Nós estamos vivendo uma apostasia tão grande, uma frieza tão grande, que hoje, irmãos, os nossos filhos, às vezes adoecem dentro de casa, a gente nem lembra mais de orar por eles. A gente já corre para a farmácia, para o hospital. Já não se pratica mais essas coisas. Os homens, então,
que deveria ser a coluna espiritual dentro da casa, exemplo para os filhos, o sacerdote, o cabeça, é arrastado pelas mulheres, só vem na igreja de vez em quando, ainda reclama que a mulher fica pegando no pé. Toma vergonha, irmão. É você que tinha que levantar e dizer: olha, nós vamos para a igreja hoje. Olha, nós vamos orar hoje. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Até quando a sua mulher vai ter que te carregar nas costas? Até quando? E quando é que você vai tomar vergonha e assumir o seu papel? Não estou dizendo que você tem que levantar cedo, pegar a Bíblia e pregar, não. Quando foi a última vez que os seus filhos te viu de joelho, orando? Quando foi a última vez que o seu filho abriu a porta, pai, no seu quarto e te viu de joelho, orando? E depois a gente ainda quer vitória. É tempo de arrependimento, irmão. A começar por mim. A começar por mim. Sabe, quando eu trago uma palavra para vocês, é porque essa palavra já falou muito comigo. Muito. E a minha atitude é o quê? Dizer para Deus: eu não vou apanhar sozinho. Eu vou bater também. É? Isso é o que eu encontrei na internet. Mas meu celular está ficando doido aqui, ó. Então, não vou apanhar sozinho. Vamos apanhar junto, né? E que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós queremos ser uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, nós só vamos conseguir isso aos pés do Senhor. Mateus 6,33, ele não pode ser invertido. A palavra de Deus diz ali: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje estão buscando as outras coisas, as demais coisas em primeiro lugar. Depois, se sobra, busca o reino de Deus. Não vai funcionar, irmãos. A gente não barganha com Deus. Está lá desse jeito, é desse jeito e não vai mudar. Não vai mudar. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender que para eu ser uma igreja vencedora, eu tenho que estar cheio do poder, eu tenho que tirar um tempo, eu tenho que renunciar, abrir mão de alguma coisa, de algum tempo. Eu tenho que me oferecer para Deus. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o sacrifício sou eu, irmãos. Hoje não tem que botar mais cordeiro, bode lá no altar, não. Hoje o sacrifício sou eu. Quem tem que ir para o altar todo dia sou eu. Sacrifício santo, vivo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional.